Tava eu, o Paulo e a Natália, né? A gente tava andando lá por Seattle, no LKNA. E o Paulo, quando ele fala inglês, ele fala o inglês australiano, assim. Não é inglês normal, não. É inglês australiano. Você percebe o sotaque dele carregado, assim. Inclusive, eu tava pensando aqui, quando eu for apresentar a Amanda, né? Tava pensando, como que eu vou apresentar a Amanda e tal? Geralmente eu jogo pro convidado mesmo se apresentar e falar. Só que é muito doido porque é quase que uma piada, mas não é. A gente tá gravando isso enquanto as pessoas que vão ouvir estão no mesmo horário que você. Então hoje à noite, por exemplo, agora são que horas aí? 9 horas. Então, 9 horas da noite de uma segunda-feira. Provavelmente tem alguém ouvindo esse podcast 9 horas da noite dessa mesma segunda-feira. Então a gente pode dizer praticamente que você tá no futuro, sabe? Ou é ao vivo, não sei. Tá meio desconectado as coisas. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do Love the Problem. Antes de começar esse episódio, eu vou fazer um meta-comentário aqui, que hoje o assunto é Kanban, vocês já sabem, né? Tá no título do episódio aqui, não é surpresa pra ninguém. Mas dentro do método Kanban, uma das coisas que mais me toca o coração é sobre feedback loops de feedback. Você ter feedback constantemente sobre o seu trabalho, porque isso vai ser a base para sua melhoria, certo? Para melhoria contínua. E esse é um problema que a gente foi empurrando aqui no Love the Problem até agora, que é formas boas de se conseguir feedback, de interagir com a galera. Então tem bastante gente que me chama no WhatsApp, fala com o Fernando no WhatsApp, no Telegram, ou LinkedIn e tudo mais, mas tem gente que não tem esses canais tão fácil assim. Então, para resolver esse problema, estamos aqui lançando um experimento, e experimentos também fazem parte oficialmente do método Kanban, fazem parte das práticas do método Kanban, evoluir experimentalmente. Então a gente está lançando um experimento aqui que eu já vou deixar claro desde o começo do podcast, mas a gente vai reforçando aos poucos, que é um acesso para você que está ouvindo ao nosso backstage. Então você está convidado a vir para trás das cortinas e interagir um pouco com a gente e ver um pouco do nosso mundo atrás das cortinas. E é muito fácil, é só você acessar o link k21.link/lovetheproblem. Então, k21.link/lovetheproblem, você vai cair direto no nosso backstage. Lá no nosso backstage você vai encontrar todos os episódios, as referências citadas em cada episódio, a lista de convidados, de participantes, de quem faz esse podcast maravilhoso aqui pra vocês, o contato dos nossos convidados. Então, tudo que você quiser saber, você encontra lá no backstage. Além de quebra, ainda tem um bônus aqui, uma cereja em cima, que é você conseguir votar em possíveis temas para os próximos episódios, ou sugerir temas. Então, eu espero com esse experimento que a gente consiga ter mais feedbacks e mais interação com o público e convidar todo mundo aí a fazer parte também do show que acontece por trás das cortinas aqui. Mas se não quiser, se quiser ficar só com o show que tá aqui na frente do palco, manda bala também, porque a gente traz aqui sempre pessoas especiais para fazer esse show acontecer. Eu falo show, já põe uma pressão aí, né, em quem tá veio aqui convidado. Não se preocupa, porque no final, quem a gente traz aqui é alguém que, na verdade, eu queria estar batendo papo no dia a dia, e a diferença é que a gente tá gravando esse papo, certo? E como esse papo aqui é sobre Kanban, a gente resolveu trazer alguém que vem diretamente do outro lado do mundo, é alguém que eu já queria ter conversado muito mais nessa vida, mas quando a gente teve a oportunidade, a gente aproveitou bastante essa oportunidade de conversar, que é Amanda Varela. Oi, Amanda, tudo bom? Oi, Lula, tudo bem? Tudo bom. Amanda, gente, eu vou contar aqui. Eu tava pensando o que eu falava ou não sobre a Amanda, e eu já dei uns spoilers aqui pra ela sobre o que eu falaria sobre a Amanda. A Amanda, ela é talvez uma das pessoas do Brasil que tem mais relevância dentro da comunidade Kanban e é super tranquila, assim. Não é uma pessoa que fica se expondo aqui, ali e tudo mais. E eu admiro muito essa humildade e essa inspiração que a Amanda é pra toda a comunidade Kanban. E Amanda, já começou rasgando elogios pra você.
Mas eu já vou começar agradecendo. Obrigado, então, Amanda, por você ser essa pessoa dentro da comunidade Kanban, né, que tá levando o nome do Brasil, assim, tão bem, há tanto tempo dentro da comunidade Kanban. E obrigado por estar aqui também, participando do podcast. Se você quiser contar um pouquinho da sua história, não sei, com Kanban, da sua história hoje, não sei, fala aí quem é Amanda Varela. Obrigada, Lula. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. Mas tem uma história, a minha história com agilidade, ela se misturou com o Kanban, assim, de uma tal maneira que eu quase não lembro como era antes do Kanban. Então, a gente estava conversando um pouco aqui no pré-setup, né, do podcast aqui. Eu fiz um curso com o David Anderson em 2009, quando ele foi no Brasil. E nesse curso tinha o Rodrigo Toledo, lá eu conheci o Alisson. Então, assim, é muita coisa legal, né, dessa galera que foi o comecinho do Kanban, assim, as primeiras experiências com Kanban no Brasil. A gente fez o curso com o manuscrito do Blue Book. Nossa! Então, eu tenho isso pra vender no Mercado Livre depois. É aquela frase clássica, né? Quando eu cheguei era tudo mato aqui, ó. Exatamente. E a necessidade do uso foi por causa da dor, né? A gente começou lá com o Scrum e aí você começa a sentir algumas dores e pensa, como é que eu faço pra resolver isso? Como é que eu faço pra resolver isso? A quantidade de referências que a gente tinha na época não era a mesma que a gente tinha hoje, a quantidade de case, de abundância. Então, o Kanban apareceu como essa coisa pra preencher os gaps que a gente estava tendo no momento. E aí, desde 2009 lá, sei lá, até 2016 praticamente, que foi quando eu saí do Brasil. Quando eu saí do Brasil em 2017, comecei em 2017, foi o tempo todo, como você estava dizendo no começo, feedback loop e mudança evolucionária para todo tipo de problema que a gente tinha. Então, meio que se misturou a tal ponto que eu acho que eu não sabia mais como não pensar Kanban. Eu acho que a gente vai conversar bastante sobre isso, né, sobre o Kanban como uma ferramenta de resolução de problemas. E aí foi assim em 2014, falando da coisa da presença na comunidade, né? Em 2014 aconteceu uma coisa que eu jamais esperava. Eu estava há 5 anos fazendo meu trabalho lá na Petrobras, mudança evolucionária um pouquinho a cada dia. Depois de 5 anos, você vê o efeito cumulativo das coisas, né? Então, as conferências Kanban, eles tinham, eu acho que hoje não existe mais, mas uma premiação chamada Brickell Key Award. E aí, tinham 2 categorias lá. Uma categoria era uma pessoa que era proeminente na comunidade, que fez crescer o conhecimento de Kanban, e outra pessoa era um desconhecido, que tinha feito alguma coisa interessante com Kanban. Então, Amanda, você foi nominada para isso. Então, assim, foi tudo muito surreal. E aí, eu fui pra conferência, e aí chegou lá na conferência, quando anunciou, eu era a desconhecida, que tinha ganhado, que tinha feito alguma coisa interessante, isso até 2014, a gente não tinha tanta coisa assim, né? E a outra pessoa da comunidade, quem era? O Klaus Leopold. Então eu tenho foto. Ai, que beleza. E tipo assim, na época você nem sabe quem é quem. Depois de um tempo eu falei assim, cara, eu não acredito. Então assim, foi tudo muito, mas não foi nada, eu não percebi as coisas acontecendo, né? Então é bem legal, assim, eu devo muito, eu acho inclusive o fato de eu estar aqui na Austrália, eu devo a essa minha ligação com o Kanban e tal. E é muito engraçado porque as coisas vão convergindo, né? Essa pegada de evoluir experimentalmente através de feedback loops, eu acho que faz muito parte da evolução de sistemas no geral, né? Sistemas complexos no geral. E as pessoas vão se moldando em torno disso. Então você falou, por exemplo, do Klaus, olha que interessante, o Klaus ganhou o prêmio também, junto com você ali, no mesmo momento. E hoje, no cenário que a gente está vivendo hoje no mundo, né? Uma das coisas que eu tenho pensado bastante é sobre essa diminuição de distância. Então a gente está distante aqui no espaço-tempo, eu e você, ou sei lá, eu e o Klaus, e esse momento está servindo para aproximar a gente, né? Assim, é um problema, essa barreira de espaço e de tempo que está sendo resolvido agora e que torna possível você estar aqui no Love the Problem. O Klaus, por exemplo, a gente tem um episódio sobre Flight Levels que não tem a participação do Klaus, porque ele não fala português, né? Ele tem essa desvantagem na vida, então ele não participou. Mas o Klaus, ele apareceu, ele fez uma visita pra gente na aula de Flight Levels há uma semana
semanas atrás. Isso só é possível por causa dessa diminuição da distância que esse mundo online vem trazendo pra gente. Então, assim, muito feliz de ter alguém tão importante pra comunidade Kanban e pra mim também, tão perto aqui dentro do Love the Problem. Eu vou te falar porque que isso é importante pra mim também. Isso daí é interessante. Quem me ensinou Kanban não foi o David Anderson, porque eu cheguei um pouco mais tarde, né? Ainda sofri com um monte de problema até conhecer o Kanban. Mas foi o Rodrigo de Toledo, que é o meu mestre Kanban, né? E o Rodrigo de Toledo falava muito de você. Isso é muito engraçado. E durante o nosso treinamento tem uma foto que tá o David. Acho que o David foi fazer uma visita na Petrobras em 2011, 2012. Isso, por aí. Tá uma foto com o David, assim, tem umas pessoas e toda vez que passava por essa foto, o Rodrigo de Toledo olhava e falava, então, aquela pessoa ali que tá de costas apresentando tal coisa é a Amanda. Ele falava, é a Amanda. E eu não personalizava, né? E agora eu tenho a pessoa aqui na minha frente pra conversar. Não é só mais uma foto, né? Então quem já fez o KMP1 aí com a K21, lembra que eu falei, Amanda, então, cá está agora com vocês. Mas você falou bastante sobre problema, né? Assim, acho que eu cheguei a citar também, problemas que a gente não sabia muito bem como resolver. O método Kanban foi uma boa saída para começar a endereçar esses problemas. Então eu vou começar as perguntas aqui com a principal pergunta desse podcast, que é, quais problemas estamos tentando resolver com o método Kanban? Se você quiser contar um pouco das histórias aí de problemas que você já teve e o método endereçou bem, manda bala. Tá bom, vamos lá então, tem alguns, mas eu acho assim, o que você usou essa expressão, eu gostei muito, o que está perto do meu coração em termos de importância, para mim, continua sendo o aspecto de gestão de mudança, porque a gente tá cheio de método, a gente tá cheio de framework, mas os desafios são quais mudanças a gente tem que fazer e como que essas mudanças ficam ao longo do tempo. Então, todo mundo que já passou bastante tempo tentando fazer uma transformação, cara, às vezes tu consegue fazer a mudança, mas essas mudanças, elas vão continuar. O que eu acho legal do Kanban é que ele se aproxima muito da maneira como as coisas funcionam pra gente como seres humanos. Então, você pensar, por exemplo, exercício físico, tocar instrumento e aprender língua, meu amigo, não tem milagre. É só fazendo um pouquinho todo dia durante muito tempo. Mais de um ano, só assim que fica. Não adianta nenhuma promessa de comprar curso online, de solução rápida. Então, essa é a grande coisa que eu vejo do Kanban. Tem toda a parte de system design, a gente vai falar de WIP limits, mas pra mim, por enquanto, quando a gente fala assim do escopo que tá dentro das coisas de ágil, vamos falar também sobre se é ágil, se não é ágil, mas pra mim é essa ferramenta que entende que mudança é evolucionária, que não tem milagre e que você tem que ir aos poucos, testando e falhando e voltando. Então, assim, em termos de qual problema resolve, eu acho que um dos principais é fazer a mudança e aumentar tuas chances da mudança continuar ao longo do tempo. E aí, secundário, vai vir toda a parte lá da tua orientação aos serviços, garantir que a tua organização está fazendo a coisa certa, da melhor maneira e tal. Mas eu acho que a questão da mudança é o grande calo e, para mim, é o grande valor aí do método Kanban. É interessante que a gente já começa transcendendo um pouco essa visão de método pelo método, né? Porque, assim, acho que a resposta padrão para essa pergunta, se alguém que está interessado só no método, sabe? Só na bala de prata, seria exatamente o segundo ponto que você colocou, né? O ponto menos prioritário dentro dessa resposta, que é a gestão de capacidade e demanda, né? Gestão de fluxo. Agora, isso é só um detalhe perto da melhoria contínua do mundo, né? Da mudança das organizações rumo a alguma coisa que seja mais útil para o mundo. Inspiradora essa visão. Acho que eu vou começar a me atentar um pouco mais para responder de uma forma mais ampla esse tipo de pergunta de qual problema a Kanban resolve, porque as pessoas elas procuram muito bala de prata, né? Então, que problema resolve, como se eu trazendo um método, esse método fosse resolver meio que instantaneamente, quase miojo, sabe? Põe ali na água fervendo 3 minutinhos e pronto, sua gestão de fluxo está resolvida, quando na verdade não, a gestão de fluxo também é um meio do caminho, né? Para algo maior, que é a mudança do mundo e a melhoria. E como seres humanos, na verdade é o que a gente procura, né, Lula? A gente quer soluções rápidas. Então, os exemplos que eu dei, língua, instrumento, a gente gostaria muito, a quarentena, agora tá todo mundo empolgadíssimo, a gente vai aprender tudo. Não. Porque é ao longo do tempo, né? Então, essa coisa do método fácil ainda vende muito e não é à toa que a gente continua, marketing sabe se aproveitar muito disso, porque
as pessoas, não, essa vai ser a solução milagrosa que vai resolver. E não. Quando o que vai resolver vai ser insistir na mesma coisa por muito tempo, amar o problema, né? Enquanto você não resolver aquilo ali, você não sossega. Então... Então, você puxou pelo marketing, então eu vou puxar pelo que o marketing não fala aqui. Que problemas que o Kanban não resolve? Ai. Pronto. Então, esse daí o marketing não conta, né? Essa aí é difícil demais pra mim resolver, para mim responder, Lula. Eu tento, porque quando eu olho o Kanban, a gente tem um conjunto de princípios, a gente que tem princípios envolvendo gestão de mudança e as práticas que ajudam na gestão de mudança também, você visualizar o que está acontecendo. Assim, na minha carreira, não encontrei até hoje um momento que eu não pudesse usar pelo menos uma das coisas dali. Então, assim, é bem difícil pra mim de resolver essa. Claro que tem, eu não acho que seja bala de prata, mas... pra mim é bem difícil. O que você acha? Eu também, assim, a gente chegou a comentar por cima, né? Mas eu acho que a resposta para a primeira pergunta, que é quais problemas o Kanban resolve, a gente indo na essência, como você foi, cai exatamente nesse problema de não tem muito como definir o que não resolve. Porque não sendo um método, uma bala de prata que você aplica para resolver, acho que eu entendo muito bem o seu ponto de, cara, eu enxergo Kanban em todo lugar, né? Eu enxergo fluxo em todo lugar, eu enxergo práticas aqui e ali. Essa ficou engraçada, hein, Lucas? I see Kanban everywhere. Tipo isso. É o menino do Sexto Sentido, né? Eu vejo Kanban em todo lugar. Mas, não sei, talvez se a gente for para a implementação do método em si, e aí numa perspectiva mais fundamentalista, não sei, vou jogar aqui, tá? Vamos ver se dá jogo. Numa perspectiva mais fundamentalista, ali no detalhe do método, talvez ambientes que não estejam procurando algum tipo de estabilidade, de fluxo, não tirem tanto proveito de Kanban, não sei. Ambientes mais caóticos, né? Acho que o Alexei chegou a citar isso, a gente estava conversando, o Alexei chegou a citar isso em alguma das aulas que a gente teve a oportunidade de fazer com ele, mas eu acho que ele chegou a citar ambientes caóticos, assim. Mas é engraçado porque, pelo menos alguma prática de gestão visual, mesmo ambientes caóticos tiram proveito. E gestão visual faz parte do Kanban, né? É interessante essa questão, né? Se a gente puxar de complexo, complicado, caótico. Durante um tempo aí, teve uma galera que estava querendo promover a ideia de que Kanban não servia para sistema complexo. E a gente sabe que não faz o mínimo sentido isso, né? O negócio é baseado em analisar a realidade, fazer empiricismo, enfim, e que Kanban só serviria para complicado, para sistemas complicados. A gente sabe que é muito longe disso. Quando a gente conversou sobre essa questão do caótico, eu fiquei pensando, tá, ok, mas é muito difícil um sistema, um ambiente ou qualquer coisa que fique por muito tempo no caótico. Em geral, as coisas tendem a voltar. Então, talvez durante aquele tempo ali não sirva realmente, você vai ter umas... Mas e quando voltar, quando esse sistema se estabilizar, ele vai voltar pra quê? Ou, a não ser que a gente esteja falando de sistemas realmente caóticos, assim, da natureza, mas acho que por enquanto em sistemas humanos, a gente não tolera muito viver em caos o tempo todo. Gera uma pequena ansiedade. A gente está bem próximo atualmente, mas a gente não lida muito bem com isso, não. Mas e no momento atual a gente está tentando levar pro complexo e talvez complicar o máximo possível, né? Assim, a gente sabe que o ser humano não sobrevive à entropia deixando ela acontecer livremente sem se preocupar. Faz sentido, faz muito sentido, porque no final, em algum momento, é só questão de tempo até você ter que fazer algum tipo de gestão desse fluxo, que seja, como eu falei, com práticas visuais, né? Mesmo quem tá no caos, se não enxergar o trabalho que tá fazendo de algum modo, né? O mínimo assim, em algum momento vai ficar perdido. E tá perdido, pode ser que esteja desperdiçando dinheiro, esteja desperdiçando tempo, esteja piorando continuamente ao invés de melhorar continuamente, né? Então... Eu vou esticar bem a corda aqui agora para dizer que eu tô realmente puxando, não conseguindo achar nenhuma outra razão. No caos, o que a gente precisa? É liderança, né? Às vezes até liderança autocrática mesmo para poder resolver a parada. É um dos valores lá. Tá lá como liderança. A gente não consegue promover a mudança se não tiver liderança. Então, ainda assim, a questão é abrangente. Tem um pequeno conjunto ali de princípios, de valores, de práticas, mas eles são bem universais, assim, eu acho. Então, não sei. Continuo aberta, não acho, não. O meu cérebro vai naturalmente como um primeiro instinto de usar aquelas coisas ali para tentar resolver o problema que eu tô. Em geral, eu tenho sido bem sucedido, mas continuo aberta para experimentação. Se nada dali funcionar, me mostra alguma outra coisa e tal.
Talvez a raiz dos nossos problemas talvez seja, aliás, a raiz desse problema da gente não enxergar muito qual problema o Kanban não resolve é porque a gente já vê Kanban de uma forma mais ampla, né? E não como só um método, não só um conjunto de práticas e princípios que você chega e aplica. Então acho que começar a elevar essa visão de Kanban começa a trazer também esse lance de eu acabo vendo aplicações de partes do método aqui e ali. Ao contrário do que inicialmente a gente vê a galera entendendo Kanban, né? Acho que esse é um problema bem clássico. Geralmente hoje eu começo as minhas aulas já falando sobre isso. Porque quando eu pergunto, você conhece Kanban? A pessoa tende a responder, sim, conheço. E aí você fala, beleza, me conta aí então um pouco do que você pratica. Ela fala, então, a gente tem o quadro, que é o quadro Kanban. E é isso. Eu falo, beleza, mas... E aí, além disso? Ela fala, pô, não, então, tem os post-its com o quadro e tal. E é engraçado porque eu lembro que essa confusão de quadro e método, né? O que o método tem além do quadro, me fez demorar muito tempo até chegar ao método Kanban. Então eu lembro que eu falava, pô, eu vou estudar, eu vou comprar livros, eu vou fazer treinamentos, eu vou estudar sobre um quadro aqui, um quadro de 3 colunas ainda, né? Um to do, doing, done. Um quadro de 3 colunas que eu já uso no dia a dia. Então, acho que essa zona cinzenta que a gente tem entre é só prática de gestão visual e eu vejo o método sendo aplicável a quase tudo na minha vida hoje em dia, né, ao meu dia a dia, talvez essa zona cinzenta ela seja muito maior do que a gente imagina. E aí acho que a gente pode talvez começar a trazer para quem está ouvindo como que a gente consegue navegar nessa zona cinzenta de não é só um quadro, mas também não deixar abstrato ao ponto de dizer Kanban é tudo. O que nessa zona cinzenta você considera mais relevante para a gente começar a tirar desse extremo e trazer um pouquinho mais para enxergar Kanban de uma forma mais ampla? Uma pergunta difícil, hein? Lula. Olha só, eu tô pensando aqui, tem 2 momentos. Então, assim, em momento de treinamento, por exemplo, a gente tá lá dando o KMP1, a gente tem 2 dias para explicar, para desfazer essa zona cinzenta aí. Se as pessoas foram para lá, elas estão interessadas em 2 dias. E enquanto eu tava como consultora e às vezes a consultoria não tinha a empresa não tinha contratado o treinamento, tudo que eu queria era botar as pessoas dentro da sala por 2 dias para que a gente tivesse oportunidade de desfazer esse nó. Então, assim, em treinamento, eu acho que beleza. A gente tem os recursos lá para... dificilmente as pessoas saem do treinamento sem terem entendido o que tá nesse miolo aí. Então, essa é uma. Até pelo tipo de perguntas que vem no fim do treinamento e tal. E as pessoas, caramba, e quando bate... Os aha moments, né? Os aha moments. E quando eu também costumo fazer essa pergunta, o que você acha que é? E aí a gente já começa explicando o que não é e tal. E no fim do dia bate, era isso que você achava? Não, mas agora eu entendi, beleza. E aí... tem o outro desafio quando você está nas trincheiras. Digamos que você está nas trincheiras, você não tem treinamento, você não vai poder botar aquelas pessoas e você tem que resolver problemas. Aí, Lula, é bem pessoal e da minha experiência na minha carreira, que o método é menos importante. É a questão do problema. Eu tô com um problema lá e vamos atacar a coisa bem teoria das restrições mesmo. Qual é a coisa que está doendo mais aqui agora? No que está doendo, eu tenho minha caixinha de ferramentas e vou começar a jogar lá. O que é maneiro de tudo. O mais maneiro de tudo, você não cita, as pessoas começam a achar que você é super esperta. Não, essa pessoa ela tem ideias legais. Não é. É um conjunto de padrões que a gente fica repetindo e depois de muito tempo, você sabe, as coisas meio que se repetem, a gente comete muitos erros e tal. Então, eu acho que é meio por aí. Hoje eu não tô muito preocupada em desfazer essa zona cinzenta, não. Eu olho pro problema lá e vamos tentar resolver. Depois de um tempo, você pode ir incluindo, dependendo de quem se interessa ou mais pelo aspecto teórico ou não, você vai, olha só, isso aqui saiu daqui. E algumas pessoas não, elas só querem ver funcionando. Então, essa questão do Kanban com K maiúsculo, Kanban com K minúsculo, o nome, infelizmente, não ajuda. Porque como é que a gente desfaz agora, né? Eu acho que um dos desafios aí dos últimos anos de agilidade comparado com o início, no início tinha resistência à mudança, de tipo, principalmente quando a gente falava de Scrum, né? O meu papel, eu sou o que que eu vou ser, não sei o que e tal. As pessoas não conheciam, era uma coisa nova. Hoje em dia, o desafio é que todo mundo conhece, todo mundo acha que sabe, e aí o problema agora é outro, o inimigo agora é outro, é desfazer concepções erradas. Talvez eu acho que seja até mais difícil. Às vezes eu cheguei a desejar, que saudade dos tempos que as pessoas estavam Greenfield. Exatamente. Eu não precisava nem me preocupar em mencionar
método porque as pessoas simplesmente não tinham nenhum conceito e eu conseguia trabalhar só em cima dos problemas que elas têm e resolver esses problemas sem precisar usar label, né? Hoje em dia o label já tá entrando na frente, né? Hoje em dia o label já é Kanban ou não é Kanban? Isso daqui é Scrum ou é Kanban? Isso daqui... E aí você tem todo um trabalho de dar a volta, né? Então, ao invés de navegar nessa zona cinzenta de uma forma orgânica, né, e natural, resolvendo problemas, né? Então, os problemas são que guiam essa forma natural. A gente tem que tirar de uma outra área completamente dark, né? Assim, e puxar de volta pra falar... Vamos sentar e resolver problema? Não me importa se vai ser com um quadro, se esse quadro tem múltiplas colunas, se tem poucas colunas, se tem whip limit ou não. Qual que é o problema que você tem hoje? Exatamente. E depende com quem você tá mentorando, dando coach. Eu tô com uma situação muito interessante atualmente, uma product manager que ela trabalhava em uma fábrica de chocolate. Então, assim, ela tem uma base lean de manufatura, raiz. Então, nas minhas interações com ela, eu estou trazendo conceitos mais, porque vai conectar com o que ela sabe. Na Petrobras, as oportunidades eram quando eu tinha, por exemplo, cliente que era engenheiro de produção. Ele já tinha entendimento de Lean, então era muito mais fácil do que conversar com um Project Manager, por exemplo. Então depende. Às vezes vai valer a pena você tentar explicar um pouco mais conceitual, às vezes vai como problem solver, curiosidade mesmo. E eu acho que tem muito a ver com a ideia de não criar resistência, né? Eu acho que essa análise de contexto, a gente teve um episódio que a gente gravou, alguns episódios atrás, sobre pensamento sistêmico com Alison Vale, né? E no final, assim, o pensamento sistêmico talvez seja a base para a gente conseguir implementar a campanha. O pensamento sistêmico ele se baseia muito no contexto, né? Então, talvez a resposta para esse ponto de como navegar nessa área cinzenta é entender o contexto, responder as perguntas que têm que ser respondidas, e aí pode ser que essas perguntas sejam baseadas, você trouxe bem o exemplo aí de quem já conhece o método Lean, pode ser que essas perguntas já tire isso como proveito e use como força para resolver mais problemas, ou pode ser que toda essa teoria não seja útil para o contexto, porque as pessoas estão só procurando resolver o estresse que elas estão passando ali nesse momento. E resolver o estresse das pessoas talvez seja o melhor caminho para não criar resistência. E é engraçado que, se a gente for pensar em resistência, uma das maiores resistências que a gente tem hoje por causa dessas misconceptions sobre método e desses fundamentalismos sobre estou implementando o método X, talvez seja Scrum e Kanban, né? A galera fala, já vi muita gente. Esse time aqui tem que ser Scrum ou Kanban? Tem que ser, olha que absurdo. Tem que ser Scrum ou tem que ser Kanban? Esse time aqui tem que ser Scrum ou tem que ser Kanban? Quando a gente está num cenário desse, Amanda, não sei se você já passou por isso também, se aí na Austrália é muito diferente, né? Mas quando você está num contexto desse, o que você faz com essa maldita pergunta? É Scrum ou é Kanban? Tem que ser Scrum ou tem que ser Kanban? Toda essa parte dark aí, essa parte escura que já vem de antemão com a galera. Como você lida com isso? Sem gerar resistência, né? Dado aqui que o nosso objetivo, o problema que a gente quer resolver é a melhoria contínua acontecendo de fato, sem movimentos resistindo e levando a gente para um caminho que não vai ajudar na melhoria. Pergunta difícil, hein? Só pergunta cabeluda. Pois é, menino. Vamos lá, vamos tentar. A coisa do Kanban é você ir como a água, né? Você vai ali ao redor das rochas. Então, principalmente aqui na Austrália, eu enfrentei uma situação dessas transformações de playbook. Então, vamos adotar Spotify Model, não sei o que lá, e no playbook tá aqui, os times são Scrum. Adorei o termo transformação de playbook, isso daí. Exatamente. Então, eles têm lá, você chega lá como console, é assim que vai executar. E aí estão lá os times Scrum e é esperado que você faça aquilo. E aí eu dei com os burros na água tentando sair daquilo, tipo chegando num time de DevOps, por exemplo, onde eles queriam rodar com o Scrum. E eu cheguei de cara, não, isso aqui não vai funcionar, não vale nem a pena a gente começar isso. E aí, failed completely, porque as pessoas estavam esperando rodar o playbook. Então, se você é uma pessoa daquela empresa, você não está rodando o que a empresa está te pedindo para rodar, você está fazendo uma coisa que não é legal. Então, a resistência vinha deles mesmo. Então, eu tinha que rodar o Scrum ali. Então, o que eu fazia? Porque para mim é bem complicado olhar uma situação que eu sei que não vai, mas às vezes você tem que deixar falhar. Mas uma frase que eu gosto é o seguinte: você pode usar Kanban para adotar Scrum e você pode kanbanizar o seu Scrum.
Então, o que eu fiz foi, ao invés de jogar eles... Na verdade, tiveram várias situações, porque tiveram vários times de exemplo. Então, ao invés de tacar uma sprint, eu começava, vamos lá visualizar os cartões de vocês, mas dando a mensagem para eles que o que a gente queria chegar era chegar na sprint para rodar como todos estavam rodando. Num time onde eu tentei me desviar muito cedo do que a organização, do que o playbook lá estava propondo, eles não aceitaram, rejeitaram, e aí eu sei que eu fiquei um tempo de licença, fiquei fora, e eles não tinham entendido. Eu falei, tudo bem, depois eu volto em vocês. Quando eu voltei, eu tentei rodar um static com eles, não funcionou, eles não entenderam por que eu estava fazendo aquilo. Quando eu voltei, depois de um tempo, eles estão tentando rodar por eles mesmos, eles me chamaram e falaram, agora a gente entendeu o que você estava querendo. Então... Olha o fator tempo aí, exato. Né? Isso é uma coisa que a gente aprende também, porque como a gente já viu se repetir muitas vezes o mesmo, a gente sabe onde vai chegar, mas não adianta trazer antes. Eles têm que vivenciar, então você vai no ritmo ali. Então, essa questão do Scrum versus Kanban, mais uma vez, vai depender do teu contexto. Se você tem carta branca, você chegou como consultor, como coach, claro, você vai usar o teu jeito de fazer as coisas. Esse é o melhor jeito, né? Porque a gente fica mais satisfeito. Mas, às vezes, existe uma agenda. Se você bater de frente com essa agenda, o consultor, em geral, ele tende a ser expelido do sistema. E você não tem nem a oportunidade de fazer as mudanças que você poderia fazer. Então, tem que entender. Se eles estão emocionalmente apegados ao conceito de Scrum, se você bater nesse conceito, você pode não durar muito tempo lá. É interessante, né? Talvez você esteja comprando a briga errada, né? Isso. Desde o começo, assim. Essa briga de destruir time box, essa briga de não implementar o playbook, né? Às vezes é o que a pessoa está precisando ali no momento e demora tempo. Exato. E o Scrum, às vezes a gente... eu tô numa organização, não é mais uma startup, começou com uma startup, já tem quase 700 funcionários, e é um produto, um software as a service, e é uma empresa que é naturalmente agile, uma empresa onde você não fala mais em agile, porque as coisas, elas simplesmente acontecem naturalmente, né? Eu tenho usado uma analogia para isso, que é agilidade para eles é igual água para peixe. Isso. O peixe, ele não fala sobre água, ele só nada, né? Não fala, é naturalmente. Então, quando você olha como tá rodando, é uma coisa que é bastante próxima com o Scrum. Eu nunca tinha visto rodar, mas por quê? Porque tem as coisas que o Scrum pede, o que o Scrum fala assim, para você ser bem sucedido, tem isso aqui. Um time autocontido, um Product Owner que é dedicado pro teu time, um Scrum Master facilitador, e beleza. Quando tem essas coisas vai funcionar bem, e o Scrum vai rodar bem. O grande erro, por muitos anos, foi achar que o Scrum era bala de prata, e a gente ficou muito empolgado, porque quando comparado como projetos eram tocados antigamente, projetos tradicionais, o Scrum foi foi uma libertação, mas aí a gente começou a perceber as limitações, especialmente em organizações grandes, quando elas vieram atrasadas no movimento, que não rodava mais direito, porque com todas aquelas dependências a gente precisava de alguma coisa melhor. Mas em startup-like, essas empresas que têm uma cultura mais moderna, de liberdade, de mais confiança, continuam funcionando e funciona bem. É engraçado que eu comecei nessa vida, né, assim, eu comecei praticando muito Scrum durante muitos anos, e aí quando eu já falei que eu demorei muito a estudar Kanban por causa das confusões com somente um quadro. Inclusive, esse daí é um problema que talvez o marketing em cima de Kanban... Fica a dica aí, ó, David Anderson, se estiver ouvindo a gente, é óbvio que ele não vai estar ouvindo, que é em português, né? Mas acho que o marketing em cima de, não é simplesmente um quadro e talvez possa ser o próximo passo para sua melhoria contínua no geral, é algo que devia ter me pego antes. Porque quando eu comecei a estudar o método Kanban mais a fundo, entender um pouco mais de fluxo, gestão de fluxo e coisa desse tipo, ele basicamente explicou por que o meu Scrum estava começando a melhorar sem parar. Por que eu estava começando a ficar melhor no que eu fazia. E aí é engraçado que eu não precisei optar entre uma coisa ou outra, né? E aí entra muito do que você falou de kanbanizar um pouco o Scrum ou entrar com Kanban para conseguir atingir o Scrum se o playbook quiser. E você conseguir navegar nesse mar. Porque, por
exemplo, assim, 2 exemplos bem básicos. Eu trabalhava com ciclos curtos, né? Ciclos de uma semana ali. Na verdade, eu trabalhava com 2 semanas, a gente tentou encurtar para 1 semana. Só esse movimento de trabalhar com 2 semanas e tentar encurtar para 1 já me trouxe uma redução de lead time ali, né? Uma redução do tempo de entrega. Assim, eu tô tentando forçar no meu sistema uma redução de 50% no meu tempo ali. Isso é engraçado, porque eu não sabia medir isso. Eu não sabia anotar quando a gente se comprometeu com um item para fazer e quando esse item foi feito. O que eu sabia era, se eu demorar muito tempo para entregar, eu vou deixar meu cliente mais insatisfeito. Então vamos tentar entregar mais rápido aqui, tentar entregar só dentro de 1 semana. E aí hoje com o Kanban eu tenho muito mais ferramental para conseguir medir isso, né? Hoje eu consigo fazer um histograma de lead time, entender como está a distribuição da minha curva, entender um pouco mais no detalhe isso, mas naturalmente eu já fui fazendo isso mesmo sem conhecer o método Kanban. E aí quando a gente decidiu fazer tudo em 1 semana só assim, eu percebi que se eu entrasse com itens muito grandes, eu não ia conseguir fazer em 1 semana. E aí que a gente começou a fazer, tentar diminuir. Tem itens que eram muito grandes, a gente tentou, vamos fazer um item pequenininho que por si só já entrega valor, que é muito na pegada de agilidade, Scrum, assim, que prega, né? E hoje eu entendo muito bem, baseado em teoria das filas, baseado em gestão de fluxo em geral, eu entendo muito bem que itens menores tendem a fluir melhor no seu sistema, né? E aí a gente começa a entrar nesse ponto de ver Kanban em todo lugar. Eu percebo isso quando eu analiso o trânsito aqui e entendo que bicicleta às vezes chega mais rápido no lugar do que carro. E não é porque é mais rápido, é porque não pega tanta fila, é porque pega uns atalhos. Então o Kanban já é aplicado à vida real. Agora, tem coisas em específico que mesmo praticando Scrum por muitos anos, eu só consegui identificar e ver depois que eu comecei a estudar o Kanban mais profundamente. E aí entra, talvez, a melhoria contínua que você falou desde o começo aqui do episódio, na prática, né? Por exemplo, tipos de demanda e diferença entre serviços. Esse é um negócio que eu não consegui enxergar dentro do meu Scrum. No meu Scrum era tudo atividade, era tudo tarefa, era tudo história, era tudo coisa. Hoje em dia, nos times que você pega, né, nos serviços que você lida, você vê a galera fazendo muito essa confusão e colocando tudo no mesmo balde? Ou talvez o mundo já tenha evoluído e as pessoas consigam chegar nisso naturalmente sem precisar estudar a fundo o método Kanban, assim? Diferenciar naturezas de trabalho dentro de um mesmo grupo de trabalhadores. Você vê isso acontecendo naturalmente hoje? Tem dor de cabeça com isso? Não tem? Acho que essa talvez seja uma das questões que a galera mais traz, assim, sem ter solução hoje. Como que você vê isso no dia a dia? Naturalmente, definitivamente não. Quando é importante, né? Às vezes o time ele só oferece um tipo de serviço. Por exemplo, o meu time atualmente, a gente desenvolve produto, tá? Então a gente tá evoluindo um produto. É um time de desenvolvimento de software. Então são basicamente user stories e vamos ter lá um defeito lá, um suporte eventualmente de on-call, né? Quando os engineers estão on-call. Então é bem simples de entender essa natureza e tal. Mas quando você pega times de outros domínios, então, por exemplo, tem domínios interessantíssimos, né? Marketing. Eu já trabalhei com uma galera de advocacia, né? Então eles têm fluxo. E aí são domínios muito ricos para os tipos de serviços que eles prestam. E às vezes eles têm até alguma noção, mas não têm a clareza que se construísse um design do sistema deles. Muitas vezes eles ficam, caramba, é isso, eu consigo visualizar o que está acontecendo. Então, não acho que vem naturalmente, não. Tanto que se viesse, eles conseguiriam gerenciar melhor e entender melhor. E não, eles tratam tudo num grande bolo e os resultados são aleatórios. Você entrega, você não vê. Às vezes até tem a galera de marketing, como é mais date-driven, né? Eles estão muito apegados às datas, até eles têm uma noção melhor. Mas não tem a previsibilidade que você consegue prover com um sistema Kanban. Então, assim, dá para melhorar muito, mesmo nos grupos que tem mais essa noção, né, de ser guiados por data. Naturalmente não vem, não. Tem que aprender, tem que pensar. Mas, por outro lado, eu acho que é a coisa mais fácil de ser explicada. Então, isso que é engraçado, porque tem muita conexão com a vida real, né? Sim. Eles, assim, talvez naturalmente nos problemas que eles sentem no dia a dia já tem esse... E quando
quando você começa a trazer essa diferenciação por exemplo, você falou de advogados. Eu lembro que quando os advogados se deram conta de que eles não conseguiam colocar dentro do mesmo cesto as liminares que vinham, né, pra cumprir, tem ofício que tem que ser cumprido em 48 horas. Quando eles perceberam que eles não podem colocar no mesmo cesto um ofício que tem que ser cumprido em 48 horas e uma ação trabalhista que foi movida por algum ex-funcionário, eles falam, por que eu tava tratando as duas coisas como sendo exatamente a mesma coisa, né? E já é um caminho aberto. E qual é o jeito que os advogados resolvem esse problema? Se você conhece, eles trabalham de se acabar. Normalmente trabalham 12 horas por dia, né? Porque só absorve, inicia sem entender. E demanda empurrada, né? Assim, tem um termo usado aqui no Brasil bastante que é distribuir processo. Então, o processo chega na empresa e aí vem algum diretor, algum gerente, né, dos advogados ali e diz qual advogado vai fazer tal coisa. E aí essas 12 horas é só pegando coisas que chegaram na sua caixinha, né? Eu consigo até imaginar um escritório de advocacia com uma caixinha em cima da mesa, chegando papel sendo empilhado assim, e o advogado só pegando e dando vazão para isso, sem necessariamente entender que um papel vai ter um comportamento diferente do outro, e não quanto ao conteúdo, né? Mesmo porque a gente não é advogado aqui para julgar o conteúdo de um papel ou do outro, mas quanto a previsão, né? Você bem falou aí, o tempo que eu vou demorar para fazer um tipo de serviço é diferente do tempo que eu vou demorar para fazer outro tipo de serviço. E eu acho que o que endereça muito bem essa questão, você até já citou o static, né? Para quem tá ouvindo o termo pela primeira vez, STATIK, System Thinking Approach to Introduce Kanban. A gente já falou sobre pensamento sistêmico em outro episódio aqui, mas o static ele traz bastante a visão de quem é seu consumidor final, né? O que você tá tentando entregar para o seu consumidor final, e acho que isso já dá um cheirinho do que o consumidor final espera receber, e você vê que são tipos de coisa diferente. O static tem te ajudado nesse tipo de distinção, ou você tá vendo, e aí eu já vou trazer também um smell aqui, um cheirinho estranho, que às vezes eu sinto no ar, que é dentro do método Kanban, a gente tem um método para introduzir um método Kanban, e a galera tá focando em método pelo método. Então, eu vou rodar static. Por quê? Porque eu quero rodar static. Tá bom. Por que você quer rodar static? Porque eu quero aplicar o método Kanban. E por que você quer aplicar o método Kanban? Porque Scrum é ruim, né? Que problema você está tentando resolver? Você acha que hoje em dia, e aí entrando talvez uma questão um pouco mais polêmica de novo, essa abordagem do static, ela tá ajudando, como a gente colocou aqui os advogados, por exemplo, que não estão nem preocupados com o método Kanban, não, ou o static hoje ele tá mais encaixotando as coisas e tirando dessa zona cinzenta prazerosa que a gente falou aí no começo? O que você acha? Olha, quando codifica um método e ferramenta, qualquer coisa, vai ter sempre mau uso. Não tem jeito. E aí, voltando aí àquela coisa da senhorinha do Kanban, e quando a gente fazia as coisas sem static, e aí eu olhava o que o Alisson fazia. Ele fazia, e ele tinha um jeito bem previsível, a gente fazendo o system design dos times lá na Petrobras, na época, ele fazia um Golden Circle, daquele do Simon Sinek, e ele colocava o why no meio. Olha isso, o primeiro passo do static lá, que é entender o propósito. Ele colocava o why e depois nos círculos ele colocava o what e ele colocava o how. E era assim que a gente começava a entender para poder fazer o design daquele sistema. E aí vai lá em, 2013, sai o livro lá do Mike Burrows com o static. Quando eu olhei, eu falei assim, caraca, isso é genial. Mas antes já tinha todas as dores por detrás de não ter um método para você simplesmente chegar lá e aplicar. Então assim, tem os dois lados, né? Se você entende por que você tá rodando aquilo, o que você tá tentando alcançar com aquilo, beleza, a galera que vai usar. Mas se você pega, você não se dá o trabalho, sai usando, você vai gastar munição nas tuas iniciativas de mudança. Eu já com advogados mesmo, eu perdi. Tipo assim, eu fui tão preciosista no static, tentando fazer tudo tão perfeito, assim, que era tão complexo o fluxo, eles perderam a paciência. Eu também. E não... Perderam a paciência. Eu falei assim, opa, então é melhor usar uma outra abordagem. Tem que ser um tamanho adequado. Ou então começa a rodar. Não é a coisa, vamos rodar um waterfall de static, né? Vai ser sempre nessa ordem. Tem a coisa de fazer do reverso, mas às vezes começa visualizando o que tem ali e vai evoluindo o fluxo depois. Então assim, não tem um jeito só. Não se apega ao método. Exato. Tem um negócio engraçado que você falou agora dos advogados. Teve um que eles gostaram muito do processo, quando a gente
gente começou a descobrir, né, os tipos de demanda, consumidor e tal. Eles gostaram muito do processo, e aí saiu um quadro lá, saiu um quadro todo bonitão, com os tipos de demanda e fluxo e tal. Um orgulho, assim, né? Olhava, caramba, maneiro. E aí, depois de uns meses, eu voltei lá pra saber como tava, né? Eu sentei com a galera pra bater um papo, e aí a gerente lá começou me pedindo desculpa. Ela falou, Lula, desculpa, mas a gente não tá usando o quadro que a gente colocou lá na parede e tudo mais e tal. E aí eu bem tranquilo, né? Falei, beleza, né? Eu falei, como que vocês estão lidando hoje? E aí, voltando de novo pro problema, né? Como vocês estão lidando hoje com a sobrecarga, né, de trabalho, com todo esse volume que vocês têm que lidar ao mesmo tempo, com uma equipe pequena, né? Ela falou, então, olha só, a gente tá lidando aqui, a gente organizou a caixa de e-mail da entrada, a gente tá usando umas tags pra diferenciar o que é o que. Então, quando chega um ofício, a gente marca com essa tag. Quando chega um processo, a gente marca com essa outra. E aí ficam até em cores diferentes e caem em caixas de e-mail diferentes aqui. E aí eu consigo lidar com os advogados ideais aqui para cada tipo de processo e a gente vai acompanhando. E aí, de tempos em tempos, a gente faz uma reunião para tratar dos mais prioritários, os que já estão quase lá para sair. E ela foi me contando. Aí eu falei, que lindo! Eu mal me importo com o quadro lá, eu mal me importo com o post-it azul ou post-it verde que a gente colou. Percebe que a essência do que a gente estava tentando resolver ali, que é a previsibilidade quanto a um tipo de demanda diferente da do outro, você lidar com as duas coisas ao mesmo tempo não funciona, você está resolvendo por outras práticas. E aí acho que deu um alívio para ela, assim, ufa. Olha isso, nem visualização, né? Então é assim, a coisa do sistema, em alguns casos, não é a visualização, é ajudarem eles a terem um sistema melhor de trabalho, né? Esse foi um típico caso. Os primeiros casos de Kanban não tinha quadro, né? Era gerenciar o sistema ali. Então é bem interessante essa coisa do transcender e você olhar, desapegar mesmo, olhar o quê? Qual que vai ter o melhor resultado, até para você ganhar a pessoa, ganhar a confiança, para ela começar a replicar também aquela mensagem e tal. E isso daí já me deu ideia também pra gente fazer um episódio, já tá convidada pra voltar, mano. Fica aqui o convite. Opa. A gente pode fazer um episódio assim, até um papo de bar, assim, trazer mais gente pra gente contar os causos de cagadas que a gente já fez. Opa, boa. Com método, né? Tem Você falou muita. aí de se prolongar muito com static, tentar seguir o passo a passo do static, a galera fala, pra quê, meu Deus, que eu tô fazendo isso? Ou você fazer uma gestão visual toda rebuscada, né? Que eu acabei de contar, toda rebuscada, bonitona. Aí a gente se apaixona pelo quadro, que era minha obra de arte aqui, né? Mas... Exatamente, não é útil pra ninguém. Eu já fico o convite, então, pra gente fazer um episódio sobre as cagadas, o que não fazer com Kanban, né? O que tentar evitar. E acho que tem alguns outros temas também que a gente pode tratar, por exemplo, acho que Static mesmo dá um episódio inteiro, tranquilamente, sobre Static. Já vou colocar a tela na listinha de possíveis próximos assuntos. Quem tá ouvindo a gente aqui, ó, já entra lá no k21.link/LoveTheProblem e volta lá nesses assuntos. Já vou colocar os possíveis assuntos. Static, acho que entra o lance do julgamento, né? Que é um assunto polêmico, a galera mandou bastante perguntas sobre Kanban não julgar e julgamentos e polêmicas em torno de julgamento. Upstream Kanban, acho que já é um bom outro assunto. Eu vou deixar a dica para quem tem bastante interesse em Upstream Kanban, para dar uma lida em Fit for Purpose e escutar o episódio sobre Fit for Purpose e tal. A gente fala bastante com a Andressa Chiara e com o Marco Dubovski sobre você entender um pouco melhor para onde você está mirando. Isso ajuda muito no Upstream Kanban, mas acho que Upstream Kanban também dá todo um assunto. Seria legal trazer o Patrick Stewart, mas ele também não fala português. Esse pessoal precisa começar a aprender português, né? Se bem que eu tô pensando em fazer uns episódios dublados aí. Depois deixa o feedback aí, galera, pra saber se vale a pena ou não trazer um pessoal de fora e tentar dublar ou fazer uma tradução em real time aqui. Eu acho que a gente pode talvez finalizar esse episódio de hoje para já deixar um gostinho de um próximo falando sobre top management, assim. O pessoal, o C-level, né? A diretoria. Aí na Austrália, já vou perguntar bem contextual e presente, tá? A gente tá em 2020, eu não sei se alguém tá ouvindo esse podcast no futuro também, né? Pode ser, talvez em 2040. Bom, em 2020, como tava essa relação do top management com a resolução real de problemas do dia a dia ou com o que você falou de transformação por playbook, né? Como que tá essa relação do top management com isso? Porque acho que bastante gente perguntou sobre como
como lidar com o top management, e acho que esse talvez seja um dos pontos de resistência dentro desse processo de mudança evolucionária, né? Como você tem lidado com isso aí, Amanda? Essa questão do top management com playbook é a galera que tá iludida, né? Muitos casos eles se sentem fora da onda. Tá todo mundo entrando, eu tenho que entrar nessa também, sem muitas das vezes saber o que tá fazendo. Pelo que eu percebo, a correlação em geral são grandes empresas e onde a dor da perda tá longe do bolso deles. Então, assim, eles podem cometer erros, rodar playbook, gastar muito dinheiro com consultoria, isso não vai afetar. Quando a gente fala de top management, a gente tá falando de liderança e sucesso em adoção, sucesso em evolução, em resultado. Da minha experiência, o fator que mais se correlaciona não é método, não é nada, é liderança. Então, com o bom líder, o que eu vejo é às vezes um líder com os valores corretos, se ele tá do lado dele um consultor que tá com as ideias legais, esse cara abraça e a magia acontece. Então, minhas experiências, onde eu consegui evoluir um pouco mais, era onde tinha um líder. Então, líder ruim, meu amigo, muda porque não tem jeito, não tem milagre. Você não vai... O conjunto de valores dele é outro, às vezes é política, às vezes é crescimento individual. Então, não tem remédio contra isso. Identifica esse tipo de liderança e cai fora, não perca tempo, porque não vai conseguir evoluir. Eu acho que uma coisa legal aí, que foi trazida pelo Klaus de maneira bem evidente, se você consegue começar pelo nível mais alto, comece por lá. Com o Kanban, ele traz pra gente a filosofia de comece de onde você está, e é interessante isso, porque você, no fundo, você consegue percorrer, em geral, muito mais com esse método mais suave. A gente tá falando de não julgamento, de comendo pelas beiradas, e em português a gente tem uma ótima expressão para isso. O Kanban, ele vai comendo pelas beiradas ali, e você vai avançando de uma maneira que talvez outro método quebraria no começo. Mas a realidade é que à medida que você vai alcançando os níveis mais altos, se a motivação lá não estiver correta, se a motivação for insegurança, autopreservação, não adianta, não tem Kanban, não tem nada. Liderança é extremamente importante e se não for desde o CEO, não vai funcionar. É engraçado que o Avelino trabalha com a gente na K21, né? Trabalhou comigo muito tempo na K21. A Avelino deu um nome pra isso, uma analogia também, que casa muito bem com essa de comendo pelas beiradas, que é bater a cabeça no teto, né? Então, você tá restrito ao nível de consciência da sua liderança. Essa é uma frase, inclusive, do Frederic Laloux, que é um autor que eu gosto bastante, do Reinventando as Organizações. O nível de consciência da organização tá limitado ao nível de consciência do líder, né? E eu acho que esse comendo pelas beiradas também serve, e aí esse foi um insight agora poderoso sobre essa sua resposta. Você consegue comendo pelas beiradas, inclusive pra perceber se você tá batendo a cabeça no teto ou não, pra você perceber se o teto tá muito baixo ou não. E se você perceber que o teto tá muito baixo, que você não tem meios de alavancar essa mudança, talvez não valha a pena insistir, né? Você consegue continuar comendo pelas beiradas, mas às vezes você não vai chegar no meio, né? Chegar no suprassumo do que você quer ali, da melhoria. Exatamente, porque o nível mais superior, ele vai cascadear os valores dele. E você pode ter ali, até no C-Level você vai ter 1 ou 2 que vão ser mais questionadores, mas se ele estiver sendo medido, se ele estiver sendo, se as expectativas em cima dele não forem as coisas que seriam as melhores para mover a organização, e isso aí a gente tem muitos exemplos, né? Otimização local. Eu vou otimizar a minha área, porque a empresa ela não tem uma cultura de otimização sistêmica, por exemplo. Então é muito difícil de quebrar essa rocha, né? Mas quando a mágica acontece, que a pessoa no nível mais alto de uma empresa consegue entender, aí é bem legal. Tem muitas histórias aí já onde isso aconteceu, e aí provavelmente a realização do consultor ou do próprio líder que teve a oportunidade de estar lá e fazer essa mudança. É bom porque já tem um episódio que eu tava querendo fazer sobre isso, até já convidei uns amigos aqui e ali, que é sobre esse papel de liderança e comportamento tribal em geral, né? Você falou, se a pessoa individualmente estiver se sentindo ameaçada e só estiver tentando se segurar, o comportamento dele não vai ser para melhoria contínua, né? Vai ser muito mais para preservar o status quo. Autopreservação, exatamente. Tem um livro que o David recomenda muito, vou até deixar nas referências aqui. As referências do episódio estão lá no k21.link/Love the Problem, quem quiser ver. Mas é o Great Boss, Dead Boss, né? Eu acho que vale a pena um episódio só sobre o Great Boss, Dead Boss, esse comportamento de liderança, comportamento tribal. Vários episódios o pessoal já percebeu que o papo sobre Kanban não acaba aqui. Esse foi só o primeiro episódio pra gente conseguir introduzir o assunto e começar a destrinchar em outros N assuntos aqui que vão abordar o método. Mas eu acho que
que pra começar, começamos bem, Amanda. Começamos bem. Oh. Eu queria agradecer, antes de agradecer a Amanda, eu queria agradecer bastante a todo mundo que contribuiu para fazer esse episódio. Teve bastante gente que ajudou trazendo perguntas que seriam legais a gente responder. Então eu queria agradecer nominalmente aqui a Ingrid que tá junto com a gente aí em vários debates de Flight Levels, Kanban e tal. Tiagão, Eduardo Bobsin, que a Amanda até curiosidades sobre Bobsin, fez lá naqueles bons tempos, fez treinamento também com você, Amanda? Fez, isso mesmo, com o David Anderson lá. Tava lá na turma. Oh, que beleza. Um abração pro Eduardo, também tava na turma de Flight Levels com a gente. Natasha, Alex, Fábio Cabral, Carolina Silva, Rodrigo Reguini também, amigão. E tem até um anônimo aqui, ó. Alguém mandou anônimo, @anônimo também. Obrigado por contribuir com a gente, anônimo. Se vocês quiserem contribuir com mais sugestão de temas, comentários sobre esse episódio, se quiser encontrar a Amanda aí nas redes sociais pra trocar mais ideias, se quiser me encontrar, k21.link/lovetheproblem. Obrigado, Amanda, por esse bate-papo aqui fantástico. Eu fico muito triste da gente estar tão longe no tempo assim, 12 horas de diferença, porque esse bate-papo a gente devia ter, sei lá, semanalmente ou pelo menos mensalmente. Mas espero que você volte para mais episódios do Love the Problem aqui. Muito bom, adorei. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Tá de pé e a gente faz um ajuste aí no fuso. Mas muito bom, gostei muito do papo também. Eu tomando café da manhã, você jantando ali, né? Você no pós-janta, no pós-café da manhã. Isso aí. A gente vai se ajustando aqui até chegar. Muito bom, muito bom. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Um abraço. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.